A paz e a graça a você que abre o vídeo. Quero trazer um assunto muito importante a você. Quase ninguém fala, ninguém alerta as pessoas que estão aí em certos ensinamentos aí que querem colocar a graça de Jesus de lado. Aqui eu quero falar hoje, na direção do Espírito Santo de Deus, a lei da maldição e da morte, do apedrejamento e a graça e a misericórdia de Deus com aqueles que pecam nos dias de hoje. Como pecaram na antiguidade e Deus teve misericórdia. Muitos dizem que Jesus cumpriu a lei e que a lei continua da mesma forma. Não é verdade. Mandamentos continuam, mas as consequências de mandamentos desobedecidos têm uma diferença. Pela lei antes, que era a morte, hoje, pelo ministério da reconciliação feita por Jesus e seu sangue. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 14, que é um dos itens que a gente vai falar aqui, que diz: não adulterarás. O mandamento continua. Mas as obras da lei com relação a esse pecado, no tempo da graça, é diferente. Tenha misericórdia. Pela lei era diferente. E eu quero provar para você nessa oportunidade, para quebrar esse mito de seitas que andam semeando aí mentiras no mundo todo. Então, Êxodo, no verso 20, no capítulo 20, no verso 14, diz: não adulterarás. Continua, o mandamento continua. Só que agora é diferente. No livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 22, diz assim: quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Esse era o mandamento pela lei aos que adulteravam. Era a morte. Não existia outra situação a não ser a morte. A ordem da lei era pegar os adúlteros, colocar em praça pública e serem apedrejados. Mas eu quero ler, já pela graça, no Novo Testamento, no livro de João, a partir do verso 8. O título é A Mulher Adúltera. A partir do verso 2, diz assim: e pela manhã cedo tomou para o templo. Jesus foi para o templo de manhã, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei que nos mandou Moisés, que as tais sejam
apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O verso 7 diz: e como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram com um, a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja a misericórdia de Jesus pela sua aliança, pelo que ele veio trazer aos pecadores. Ele veio salvar, não veio matar ninguém, principalmente pela lei apedrejamento, a lei da maldição, porque ele se fez maldito lá naquela cruz, a qual era a morte ordenada pela lei, a morte de crucificação. Eu quero trazer isso para você buscar de Deus o discernimento dos pecados, dos mandamentos e as consequências deles pela lei e as consequências dele pela graça. Quem adultera não está condenado à morte, está pela lei, estava pela lei. Mas existe uma seita hipócrita que prega sobre a lei, que a lei não foi abrogada, a lei continua, mas eles mesmos, conheço muita gente dessa seita, que andam na fornicação, no adultério, no pecado, como antigamente, mas se julgavam ser santos nas sinagogas. Você que faz parte, que defende isso, sobre vários itens da lei, você tem que saber ter o discernimento espiritual para não confundir lei com graça. Porque ninguém pela lei será justificado diante de Deus. Isso que eu quero trazer para você. Eu falo por experiência própria, porque eu já participei dessa seita e eu paguei um preço muito caro, muito alto por segui-la. Siga o Evangelho, siga a misericórdia, siga a graça, para que você seja um bem-aventurado. Era isso que eu queria provar a você. Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar. Tenho muitas revelações a dar. Mas eu quero em primeira mão mostrar a você a diferença. Os mandamentos da lei continuam. Mas pela graça, não pela lei da morte, da condenação. Fica na paz e na graça, que Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima oportunidade.